Bom, continuando aqui, ainda tem muito tema para ver, viu, pessoal? Tem muita coisa ainda do Apocalipse. É que os tópicos no Apocalipse são espalhados, você tem que ir para um capítulo, depois ir para outro. É meio complicado mesmo. A Babilônia, né? No capítulo 14, ele menciona uma grande Babilônia, né? Caiu a Babilônia, aquela grande cidade. Lembra que eu falei que a prostituta era a grande cidade? Por isso que eu tive que começar lá com o capítulo 17, para agora voltar para o 14. Ele retoma o tema aqui da Babilônia depois no capítulo 18, que é depois que ele fala da prostituta. Ó, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo e toda ave imunda e odiável. Tradicionalmente, né, aqui nós temos uma problemáticazinha com essa Babilônia, porque se identifica a Babilônia como Roma. Inclusive utiliza-se, né, algumas pessoas, essa identificação até como critério para a datação do Apocalipse. Porque Pedro seria uma referência para isso. Alguns acreditam que ele escreveu essa carta em Roma e ele chama lá de Babilônia. Até porque, pela idolatria romana, seria bem típico, né, os cristãos chamarem Roma de Babilônia. E o incêndio mencionado no capítulo 18, ele é associado ao grande incêndio de Roma. Ó, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Então ele fala que a Babilônia sofreria um incêndio. O grande incêndio de Roma teve início na noite do dia 18 de julho de 64, afetando 10 das 14 zonas da antiga cidade de Roma, 3 das quais foram completamente destruídas. O fogo alastrou-se rapidamente pelas áreas mais densamente povoadas da cidade, com as suas ruelas sinuosas. O fato de a maioria dos romanos viverem em ínsulas, edifícios que eram altamente inflamáveis, né, que tinha aquelas varandinhas de madeira, devido à sua estrutura de madeira de 3, 4, 5 andares, ajudou a propagação do incêndio. Nessas condições, o incêndio prolongou-se por 6 dias seguidos, até que pudesse ser controlado. Mas por pouco tempo, já que houve focos de reacendimento que fizeram o incêndio durar por mais 3 dias, tá? Carece de fonte. O antigo templo de Júpiter, Estátor e o lar das Virgens Vestais foram destruídos, bem como 2/3 da antiga cidade. Mas algumas das descrições da Babilônia podem ser uma referência a Jerusalém. Então, o fato de Roma ter tido um grande incêndio pode ser só uma coincidência. Ou pode ser aquilo que eu falei, né? O autor pode fazer um paralelismo, né, entre Roma e Jerusalém, 2 cidades que, na visão do autor, eram perseguidoras. Jerusalém é chamada por termos pejorativos e de grande cidade. Ó, então, a grande cidade que é chamada espiritualmente de Sodoma e Egito é Jerusalém, que é onde o nosso Senhor também foi crucificado, Jerusalém. E no capítulo 17, que também veremos adiante, aliás, eu vou até tirar aqui que eu tive que inverter a ordem. O autor utiliza aqui no capítulo 18 a expressão povo meu, se referindo à Babilônia. Ó, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então o autor utiliza a expressão se referindo à Babilônia, mas a mesma... perdão, eu pulei um pedacinho aqui, pessoal, perdão, foi um equívoco meu. Aqui o que eu queria dizer é que se ele utiliza a expressão povo meu, é porque o povo, ele está se referindo ao povo judeu. Essa é uma expressão da Bíblia que sempre se refere ao povo judeu, que é povo. Então se ele está falando sai dela, povo meu, é porque o povo judeu estava em Jerusalém, tá bom? Aí o autor utiliza uma expressão repetida, se referindo à Babilônia, mas usado para Jerusalém. Ó, no capítulo 18 ele fala: no cálice em que vos deu de beber, dá-lhes em dobro. Aqui ele está falando da Babilônia. Só que isso aqui de dar de beber em dobro, ele já tinha usado no capítulo 16, se referindo a Jerusalém. Ó, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. A Babilônia se dizia rainha. Ó, estou assentada como rainha, e não sou viúva. É a mesma expressão que a gente vê que era aplicada a Jerusalém, como por exemplo aqui Isaías. Ó, eu o sou, e fora de mim não há outra, dizia Jerusalém. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Ou seja, não vou ter perda de filhos, aqui não verei o pranto, mas é a mesma referência. Aí teve um incêndio, né, que eu falei que as pessoas acham que esse incêndio é o incêndio de Roma, né, tanto que até a Bíblia de Jerusalém comenta isso. Só que Jerusalém também foi destruída pelo fogo. Os romanos penetraram na cidade, capturaram a fortaleza Antônia e iniciaram um assalto frontal sobre o templo. Segundo José, isso aqui eu já mostrei no outro vídeo, Tito ordenou que o templo não fosse destruído, porém, durante a batalha pela cidade, um soldado lançou uma tocha para o interior do templo, e este ardeu depressa. O cronista Sulpício Severo
afirma que Tito ordenou a destruição do templo. O templo foi totalmente destruído e a cidade saqueada, após o qual os soldados proclamaram-no imperador no campo de batalha. Tá? Aqui, como eu já li no outro vídeo, eu não vou ler tudo, senão vai ficar repetitivo e cansativo. Púrpura escarlate, também eu mostrei no vídeo da prostituta, que também era a cor dos sacerdotes, do templo, da cortina do templo, etc. Visto de longe, né, que aquele fala que todo mundo iria ver de longe, né, o incêndio da grande Babilônia. Joséfo menciona isso, que as pessoas de longe viam Jerusalém queimando. Vocês perdoem, eu não consegui achar referência aqui, que é difícil achar algumas referências de Joséfo, tá? Geralmente o máximo que eu tenho tido ultimamente é a história dos judeus. Aí ele fala que as pessoas se lamentariam, né, pela queda da Babilônia, e lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai daquela grande cidade. Isso daqui, pessoal, é uma lamentação típica judaica. Na Bíblia fala que sempre quando o judeu se lamenta por alguma coisa, eles colocam pó sobre a cabeça, ou cinza, né? Tem uns que pegam lá cinza e jogam no peito, outros pegam pó e jogam na cabeça. É uma coisa cultural de um povo. Então, se ele usa essa expressão que se lamentariam jogando pó na cabeça, ele está se referindo a judeus, tá bom? E por fim, o autor termina dizendo que nela foi achado o sangue dos profetas, né? Que faz uma referência, e faz também uma referência ao esposo. Ó, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo, que seria Deus, e da esposa, não mais se ouvirá em ti. O que ele está dizendo? Que acabou aquela aliança. Essa é a visão do autor. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, que nem diz lá Isaías, né, as feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas. Então, quem que matou os profetas dentro do Novo Testamento, né, foi os judeus, o Jerusalém, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Então, dá a entender que a Babilônia com certeza é Jerusalém. Tá bom? Pessoal, vamos ver mais um próximo tópico. Estão gostando? Comentem aí, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade do canal.